Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19. Assim está escrito: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre pontos a serem considerados na oração. Este pedido que Paulo fez, esta exortação, orientação aos irmãos na igreja de Éfeso, depois dele tratar vários assuntos nesta carta abençoada e falar sobre a armadura de Deus, o cristão como um guerreiro, porém equipado com as armaduras de Deus, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, para guerrearmos como sendo um soldado habilitado pelo Senhor para a guerra, nós precisamos utilizar as armaduras que são de Deus. Não podemos usar armaduras humanas, porque o resultado vai ser negativo. Mas com as armaduras de Deus, a garantia é que haveremos de ter a vitória. E era isso que Paulo estava explicando àqueles irmãos, porque a nossa guerra, a nossa luta, a nossa peleja não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades e hostes da maldade que operam nos lugares celestiais. E é ali que nós precisamos estar prontos e preparados com toda a armadura de Deus para fazer frente a esta situação e vencer. E ele diz que depois de havendo feito tudo, ficar firmes, não recuar, não se mostrar frouxo no dia da batalha, mas manter-se encorajado, disposto, animado e decidido a lutar e conquistar a vitória pelo nome do Senhor. Finalizando, nesses 2 versículos que li, ele vai tratar aqui da oração. Oração é o melhor recurso que nós temos dado por Deus para o nosso contato direto com Ele, a comunhão, a afinidade, o crescimento espiritual, onde nós abrimos totalmente o nosso coração para Deus e falamos a Ele sobre as nossas necessidades e limitações, e o Senhor, por graça, misericórdia e amor, Ele ouve esta oração e Ele se move para promover a resposta. Sabendo que a oração é um momento de comunhão com Deus, um diálogo com Deus, onde nós falamos com Ele e ouvimos Ele falar conosco, seja pelo Espírito, seja pela sua palavra. Mas o importante é aprender não somente a falar com Deus, a maneira certa de se chegar diante dele, como também ter a disponibilidade e o discernimento para ouvir e compreender o que o Senhor tem a nos dizer, por que caminhos ele deverá nos direcionar. Lembrando que a oração, ela deve ser feita a Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. O próprio Jesus nos ensinou a orar desta forma. E ele disse: tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele, o Pai, vô-lo concederá. E o Espírito Santo é o Consolador que foi enviado, é o ajudador, é alguém que Deus enviou para estar ao nosso lado e dentro de nós,
no propósito de nos ajudar, guiar, orientar, instruir, interceder. E a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não podemos dispensar a atuação profunda e necessária do Espírito Santo, seja em qualquer situação em que estivermos, no momento da oração, da leitura bíblica, do estudo, da pregação, do ensino, qualquer que seja a nossa atividade em relação à nossa vida com Deus, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Sem ele, nada nós temos condições de fazer. Ele é, na verdade, um grande e maravilhoso ajudador. Ele é Deus operando na nossa vida. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É a maneira como Deus manifesta-se. E o poder desse Espírito foi prometido aos crentes. E nós, pela fé, recebemos, no momento em que cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E ele nos reveste, nos capacita, nos ajuda, nos ensina, conforme já disse. Então, a maneira de chegar a Deus é esta: nós vamos a Deus em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo e apresentamos a ele. Então, pontos a serem considerados nesses 2 versículos é que o apóstolo deixou escrito aqui quando devemos orar. Será que existe um tempo para orar e um tempo para não orar? Qual deve ser o nosso relacionamento com Deus em relação à oração? Que pontos considerar? Bem, primeiro nós consideramos a maneira de orar. Oramos a Deus o Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Agora, com que frequência orar? Quando orar? Então, Paulo deixou escrito para aqueles irmãos o seguinte: orando em todo o tempo. Então, não há um tempo favorável que seja exclusivo para oração. Mas a palavra de Deus nos afirma que devemos orar em todo o tempo. No tempo de paz, no tempo de guerra, no tempo de alegria, no tempo de tristeza, no tempo de fartura, no tempo de necessidade, no tempo de vitória, no tempo de perseguição, em todo o tempo, orando em todo o tempo. Então, não há um tempo específico para orar, exclusivo unicamente para orar. Não. A nossa vida deve ser uma vida de constante oração. Orando em todo o tempo é como respirar. Nós não temos o tempo de respirar e agora eu vou parar um pouco de respirar porque não é tempo de respirar. Depois eu volto a respirar. E se eu parar, eu não vou voltar mais. Ali se finda tudo. Oração é a mesma coisa. É a respiração da alma, é a respiração do espírito, é o pulsar de Deus na nossa vida, é por meio da oração. E se nós deixarmos de orar, vai interromper este contato profundo e íntimo com Deus e chegará o momento que nós perderemos o rumo e não tem como voltar atrás. Então, por isso que Paulo deixa bem claro, orando em todo o tempo. Não existe tempo próprio ou específico para orar. A oração deve ser feita em todo o tempo, qualquer que seja a circunstância no momento presente da nossa vida. Não importa. Oração sempre. Orar em todo o tempo. Então, esta é a primeira consideração que fazemos. A segunda consideração é como orar. Primeiro, quando orar. Segundo, como orar. Então está aqui no versículo 18. Orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Significa todo tipo de oração. Ou seja, aspectos da oração. Com todos eles nós devemos orar. Com toda oração e súplica. Súplica é pedir, é rogar, é implorar. Oração tem o aspecto de adoração, tem o aspecto de louvor, tem o aspecto de gratidão, tem o aspecto de petição, tem o aspecto de intercessão, tem o aspecto de ação de graças. Então veja, quando ele diz com toda a oração, todos estes aspectos devem estar envolvidos na oração. Conforme disse, adoração, louvor, petição, súplica, ações de graças. Então, todo tipo de oração, intercessão. Então diz, com toda oração e súplica. Então, o primeiro ponto a considerar é quando orar, em todo o tempo. O segundo ponto a considerar é como orar, com toda oração e súplica. Então, nós observamos aí que não existe somente um aspecto da oração. E às vezes nós pegamos somente o aspecto da petição e fazemos dele a totalidade da nossa oração. Esquecemos da adoração, do louvor, da gratidão, da intercessão, da gratidão. Enfim, são os aspectos. E só focamos em pedir. Pedir, pedir, pedir e pedir. Mas oração não se resume somente a pedir. É também pedir, mas não somente pedir. Existem estes outros aspectos que foram detalhados. Então, com toda oração e súplica. O terceiro ponto a considerar nos diz aqui: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica e vigiando nisto. Então, é uma oração que se deve fazer com vigilância. De nada adianta orar se não houver vigilância. Orando sem a vigilância, a oração pode ser perdida, pode ser invalidada por conta do nosso procedimento. Nós mesmos podemos invalidar a nossa oração se não houver a vigilância. Jesus mesmo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós podemos orar e fazer todo tipo de oração, com toda oração e súplica. Mas se nos faltar a vigilância, nós podemos colocar a perder a nossa oração e chegar inclusive a duvidar se aquela oração que fizemos foi ouvida pelo Senhor. Se ela vai ter resposta. Eu já orei, mas eu não sei se Deus vai responder. Então aí entrou a dúvida. E aonde entra a dúvida, não há a convicção, não há certeza. Então não vai haver resposta. Porque se eu que preciso, tenho carência, fiz a oração a Deus da maneira correta, mas me faltou uma vigilância, um descuido, através da confissão da minha boca, de palavras que não condiz com quem espera uma resposta de Deus, esta resposta certamente ela não virá. Então a oração se perde no tempo e no espaço. E não é que Deus não queira ouvir, é que eu mesmo atrapalhei a oração que eu estava fazendo, por me faltar a vigilância. Então Paulo deixa claro aqui, em terceiro lugar, dizendo o seguinte: e vigiando nisto. Vigiando nisto. Então, observe aqui. Vigiar
com toda perseverança. Então, o terceiro ponto aqui é que nós precisamos ser vigilante. Vigilante. Não somente vigilante, mas também que possamos prosseguir, conforme vamos observar adiante. O assunto da oração. Por quem nós devemos orar? Quem deve ser o alvo da nossa oração? Paulo também deixou escrito aqui, por todos os santos. Oração, súplica, por todos os santos. Ou seja, nós precisamos apresentar diante de Deus em oração todos aqueles que creram em Cristo, foram por ele salvos, libertos e transformados e estão servindo a Deus, não importa de que forma ou aonde eles estão habitando atualmente, se perto de nós ou se distante, o nosso dever, à luz da palavra de Deus, deve ser orar por todos os santos, por todos aqueles que habitam na face da terra. Então, é necessário que nós tenhamos este entendimento de que a nossa oração, ela não vai se resumir somente a nós, ou a quem está próximo de nós, mas também a quem está distante, que isto possa também acontecer. Veja que o apóstolo Pedro, ele falando sobre os irmãos que vivem no mundo, que eles precisam da nossa oração. Nós precisamos apresentá-los a Deus. Então, como cristão, como salvo por Cristo Jesus, nós temos que orar uns pelos outros. E oramos por pessoas que nós não conhecemos, que nós nunca haveremos de encontrá-la fisicamente, mas são nossos irmãos unidos ao corpo de Cristo. Então é o nosso dever orar por todos os santos, independente do lugar e da distância em que eles estão. O nosso dever, nós devemos cumpri-lo, orar por todos os santos. Então observamos, em primeiro lugar, nós devemos, quando orar, em todo o tempo. Em segundo lugar, como orar, com toda oração e súplica. Terceiro lugar, orar com vigilância, para não perder o efeito e a resposta da oração. Em quarto lugar, o assunto da oração, orar por todos os santos, em todo e qualquer lugar. Então, nós observamos de que forma orar. Oração é uma atividade espiritual, é um exercício espiritual. Portanto, são coisas ligadas ao Espírito de Deus, porque a nossa comunicação com Deus é pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito e o nosso espírito comunica-se com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, leva a nossa petição, súplica e intercessão a Deus e traz dele a resposta. Então aqui no versículo ele diz, com toda oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito. Não é orar somente no entendimento. Orar no entendimento é a oração racional. É aquela oração dirigida, que nós já sabemos, já pensamos o que vamos dizer, o que vamos falar, como vamos apresentar diante de Deus. Esta é a oração do entendimento. E a palavra de Deus nos ensina a orar com o entendimento, mas também a orar com o Espírito, ou no Espírito. Então, porque todas as coisas do nosso relacionamento com Deus são no Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Também a nossa oração a Deus, ela deve ser feita em espírito, no espírito. Então, orar com entendimento e orar com o espírito. Então, aqui, quando Paulo relata, ele diz, orando com toda oração e súplica no espírito. E como disse, vigiando nisto, quer dizer, a vigilância necessária de que já falei. Então, em quinto lugar, o poder desta oração, ele advém de orarmos no Espírito. Orarmos no Espírito. E o sexto ponto, sobre a insistência da oração, está aqui. Com toda perseverança. Perseverar é continuar, é prosseguir, é não desanimar, é não recuar, é seguir adiante, orando com toda perseverança. Então, este é o sexto ponto a considerar: insistência na oração. Jesus orou com insistência. Os apóstolos oraram com insistência. Nós, nos nossos dias, devemos também orar com insistência, com perseverança, diante da presença do Senhor. Jesus contou o ensino de um amigo que foi procurar outro à meia-noite, porque tinha chegado um amigo dele e ele não tinha que dar-lhe para comer. Foi em busca de outro amigo. E ele disse, já estou, a porta está fechada, os meus filhos já estão na cama, já estamos deitados e prontos para dormir. Não tenho o que lhe oferecer. E Jesus disse que o amigo continua batendo, ele é persistente, ele persiste, ele está insistindo com perseverança. E aí o Senhor diz, ainda que ele não se levante por ser o seu amigo, ele levantar-se-á por conta da perseverança, ou seja, da insistência com que ele está pedindo. Assim também, o ponto a considerar aqui na oração é que devemos orar com insistência. Elias orou com insistência. Paulo orou com insistência. Tantos irmãos oraram com insistência e obtiveram respostas de Deus. Então, nós precisamos também aprender este ponto e considerá-lo. O sétimo ponto a considerar é que Paulo pediu que orasse por todos os santos. Mas ele fez também uma referência no versículo 19. E por mim. Quer dizer, orar por todos os santos, mas ore por mim também. Como quem diz, eu sou carente da oração. Eu preciso da ajuda de vocês em oração. Não posso só viver orando por este, por aquele outro. Mas eu preciso que alguém também ore por mim. E esta oração, uns pelos outros, é que vai fortalecer o nosso elo de comunhão e vai chegar ao trono da graça, e Deus vai inclinar os ouvidos para ouvir, e a resposta de Deus, ela virá com certeza para cada um de nós, para que desfrutemos as bênçãos do Senhor. Então aqui está falando na individualidade da oração. Quando se fala orar por todos os santos, está falando o tipo de oração coletiva. Aquela oração que todos se reúnem juntos e oram por todos os santos. Agora aqui quando ele diz, e por mim, quer dizer, a individualidade, orar por pessoas individualmente. Era este o sentido que Paulo estava declarando aqui. E por mim, como que carente e necessitado. Então, orar também por mim.
Agora, no sentido de Paulo, no sentido de todos os santos, é que eles sejam edificados, guardados, protegidos, abençoados, amadurecidos, orientados por Deus, que sigam firme, que prospere, que continue adiante, que vão até o fim nesta caminhada de fé e de comunhão com Deus. E por mim, como disse Paulo, e orando por mim, qual era o objetivo da oração a favor de Paulo individualmente? Ele tinha objetivos que dependia da oração dos irmãos. Então ele diz aqui: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, o objetivo deste pedido de oração que Paulo fazia era no sentido de que, quando ele se chegasse diante das pessoas, que no abrir da sua boca, Deus colocasse ali as suas palavras, as palavras de Deus que Paulo deveria dizer e transmitir àquele povo. Então ele diz: e estas palavras que ele pedia, oração, para que Deus lhe abrisse a porta da palavra e lhe desse a palavra certa, a palavra de confiança, ele disse: para fazer mistério, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, quando este Evangelho ele é pregado debaixo do poder da oração, a oração dos santos que acompanham quem está na responsabilidade de pregar ou de ensinar, certamente haverá o mover de Deus. No abrir dos lábios, a palavra de Deus virá. E o próprio Jesus disse que chegaria momentos em que não haveria a necessidade da pessoa ficar pensando o que vai falar e como vai falar, mas ele colocar-se nas mãos de Deus e estando em plena comunhão diante do Senhor, a palavra de Deus afirma que naquela mesma hora o Espírito Santo dará a palavra necessária. Por quê? Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra é interpretada pelo Espírito Santo. A palavra é aplicada no coração do ouvinte pelo poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo tem na minha vida esta liberdade de, no abrir da minha boca, colocar a palavra necessária, a palavra com confiança, para que eu pregue o Evangelho e faça notório o mistério do Evangelho, eu preciso deixar-me guiar pelo Espírito Santo, porque ele sabe por que caminhos vai levar a palavra. Se eu usar somente o entendimento, eu posso me equivocar, eu posso me enganar. Mas se tiver aliado o entendimento ao Espírito, e o Espírito Santo ter a plena liberdade de mover e agir e me conduzir segundo o propósito e a vontade de Deus, certamente eu serei bem-sucedido. Agora, aquele sucesso que vou ter na proclamação do mistério do Evangelho para a salvação dos pecadores, não será para minha vanglória, não será para minha soberba, mas será para a glória de Deus, porque a palavra não é minha, o poder não é meu. A palavra é de Deus, o poder é de Deus, quem salva é Ele, quem liberta é Ele. Eu sou apenas um canal pelo qual Deus pode, se eu der esta plena liberdade ao Espírito Santo, de Ele soprar a palavra de Deus nos meus lábios e dos meus lábios Ele levá-la ao coração do carente e do necessitado. Então observe como é interessante, é importante, é indispensável que voltemos a considerar
estes passos na oração, para que não sejamos fracos na oração e nem fragilizados com as circunstâncias, mas que entrando por este caminho, conforme Paulo deixou escrito nos versículos 18 e 19 do capítulo 6 de Efésios, certamente haverá mudança nas respostas da nossa oração e no trabalho que faremos banhados com oração. Então, aqui está estes 8 passos ou 8 pontos a serem considerados na oração. Já falamos no princípio que a oração é o nosso recurso que Deus abriu para nós e nós devemos ir a Deus em oração, orar a Deus, o Pai, em nome de Jesus, que nos deu a autoridade, e quando vamos em nome de Jesus, o Pai ouve e responde, e no poder do Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, traduz a nossa linguagem e leva a necessidade a Deus e traz-nos a resposta. Então nós dependemos do Espírito Santo, do Senhor Jesus e de Deus o Pai, para que a nossa oração chegue aonde precisa e tenha a resposta necessária. Então, esta é a ordem da oração: orar a Deus o Pai, em nome de Jesus o Filho e no poder do Espírito Santo. Agora, quais são os 8 pontos a considerar na oração, de acordo com esses 2 versículos 18 e 19 do capítulo 6 de Efésios? Primeiro, quando orar? Orar em todo o tempo. Não há um tempo específico para a oração. Orar em todo o tempo, ou seja, orar 24 horas por dia. É bem verdade que não se pode orar 24 horas por dia de joelhos. Você pode estar andando, movimentando, trabalhando, e tem esses momentos. Como também você pode ter momentos de descanso para uma reflexão e ali está em atitude de oração. Ou como também pode, tendo a oportunidade, entrar no seu quarto, fechar a porta e orar até o Pai em secreto e ele ouvirá. Então, quando orar, orar em todo o tempo. Segundo ponto a considerar: como orar? Com toda oração e súplica. Eu falei aqui sobre os vários aspectos da oração. Suplicar, rogar, implorar, adorar, louvar, interceder, pedir e agradecer. São os aspectos da oração. Então, como orar? Com toda a oração e súplica. Terceiro, vigilância. De nada adianta orar se não houver vigilância. A oração pode ser colocada a perder. Mas em havendo vigilância, a oração fica garantida diante do Senhor. Quarto ponto, o assunto da oração. Então, Paulo deixou claro para orarmos por todos os santos, os de perto e os de longe, sendo aqueles que estão servindo a Deus, eles devem ser alvos da nossa oração também. Em quinto lugar, o poder da oração. Quando é que uma oração é poderosa? Quando ela é feita no Espírito. Então podemos orar com entendimento, mas orar também com o Espírito, porque o Espírito toca as coisas de Deus. Em sexto lugar, a insistência na oração. Orar com toda perseverança. Não recuar, não desistir, não se cansar, não parar, mas continuar, prosseguir, ir até o fim, persistir, perseverar, insistir. Em sétimo lugar, no versículo 19, Paulo falou sobre a individualidade da oração. A oração por todos os santos é coletiva. E Paulo diz, e por mim, quer dizer, uma oração individualizada para uma única pessoa. E por mim, qual era a forma que Paulo orava? Ele precisava da oração, porque ele dependia desta ajuda
porque ele era o pregoeiro da palavra de Deus, o anunciador do evangelho. E ele queria continuar proclamando o mistério do evangelho. E a oração nesse sentido era para que, no abrir da boca dele, Deus lhe desse a palavra. E esta palavra fosse ao coração do carente e do necessitado. Então, o objetivo da oração era que Deus abrisse a porta da palavra. Então, estão aí 8 pontos a serem considerados na oração. Vamos fazer destes 8 pontos o nosso objetivo já para a nossa próxima oração diante do Senhor. E certamente, com o passar de algum tempo, começaremos a observar a diferença feliz e abençoada que vai acontecer no nosso relacionamento e comunhão com Deus por meio da oração. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.